Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre a utilização de caracteres Coringa no Linux. É um assunto bem interessante, principalmente para aqueles que estão iniciando no mundo Linux, que diz respeito à forma correta de executar vários comandos no terminal. Para utilizar os caracteres Coringa, nós aqui vamos utilizar o comando ls, que é um comando simples de listagem, né? Ele lista então o conteúdo de arquivos e diretórios. Então, rapidamente, vou listar aqui o conteúdo do diretório /boot. Então, para quem já viu o vídeo passado, sabe que nós estamos utilizando aqui caminho absoluto, né? Porque se eu quisesse usar caminho relativo, só lembrando, né? Eu faria assim. Eita! Quem lembra do vídeo vai saber. Então, no nosso caso, eu estou utilizando o comando ls sem opções, que é um comando de listagem simples. Ele simplesmente lista o conteúdo de diretórios. Então, se eu quisesse listar de forma genérica o conteúdo do /boot, seria assim. Mas os caracteres Coringa, eles existem aí então para facilitar as nossas tarefas do dia a dia. O primeiro deles é o asterisco, coloquei um label aqui do lado, né? Ele se refere a todo e qualquer arquivo e diretório, seja um nome, né? Que consegue então agrupar todo e qualquer arquivo dentro do padrão informado. Então digamos que lá dentro do diretório /bin, olha só, que é um diretório que contém binários executáveis, né? Os usuários sem privilégio, eles podem acessar esse diretório. Então, se eu quisesse, por exemplo, listar todos os arquivos que começam por C, colocaria o primeiro caractere aí, que seria o C, e o resto eu não conheço, mas eu só quero que eles comecem por C. Então, coloco o asterisco ali para dar a totalidade, ou seja, todo e qualquer arquivo que começa por C. E aí ele vai me mostrar, então, aí, ó, todos os arquivos que começam por C. Posso fazer combinação de caracteres. Eu quero todos os arquivos de dentro do diretório XPTO que começam por CH. No caso, eu estou usando aqui o /bin, né? Então, ele vai listar o quê? Ele vai listar esse padrão, se esse padrão existir, é claro, né? Então, todos os arquivos que começam por CH. Depois do CH, eu não sei o que tem, mas eu sei que eles começam por CH. Ok? Então, melhorando um pouquinho aqui, eu quero então todos os arquivos, né, que começam por CH, melhor por C, que terminam por D. Olha só. Nesse caso aí eu conheço o primeiro e o último caractere. O que está nesse intervalo eu não conheço. Olha só aí, ele trouxe então aí só o arquivo chmod, né? E aí você pode usar a sua imaginação para o restante. Por exemplo, eu quero todos os arquivos. Quero listar, então, nós estamos utilizando o comando ls, né? Então eu quero aí listar todos os arquivos que terminam por S, ou seja, antes de S, não me importa o que apareça, não me importa o padrão, eu só quero que termine por S. Olha só aí, vários arquivos, né? Vocês podem ver que os arquivos eles são de vários tamanhos aí, tá? A quantidade de caracteres não foi contada por enquanto, porque isso a gente faz quando usa o segundo coringa do nosso vídeo de hoje, que é o interrogação. Olha só que se refere a uma letra de uma determinada posição no console. Então, lá no /bin de novo, digamos que eu queira listar agora, olha só, todos os arquivos que começam por L e só possuem 2 caracteres. Aí você, ué Moisés, mas você colocou só uma interrogação ali. Exato. Se você olhar para o console, pode contar quantos caracteres tem ali depois do /bin. Vamos lá? 1, 2. Ou seja, eu só conheço um caractere, que é o L. Ou seja, qual é a leitura desse arquivo? Eu quero listar todos os arquivos do /bin que começam por L e que tem somente 2 caracteres, sendo que o segundo caractere eu não conheço. Olha que legal. E aí ele lista esses 2 caras aí, ó, sobreviventes. O LN, que é um binário que cria links, né, simbólicos ou links fixos, e o comando ls, que é o próprio que nós estamos utilizando, né? Posso incrementar isso daqui? Claro que pode. Eu quero listar agora todos os arquivos que possuem 5 caracteres. Olha só, eu não conheço nenhum deles. O que eu sei sobre eles é que eles possuem 5 caracteres. Eu estou atrás de um padrão de 5 caracteres. Vai que você perdeu, né, um arquivo, cara, eu só sei que ele tem 5 caracteres, eu vou lá procurar, apesar de estar genérico demais, mas você tem aí, ó, todos esses arquivos dentro do /bin possuem 5 caracteres. Mas beleza, eu quero melhorar mais ainda, eu quero todos os arquivos que têm 5 caracteres. Muito bem, só que eu conheço o primeiro
e o segundo. Então eu preencho os caracteres que eu não conheço com a minha boa e velha interrogação. Olha só o padrão aí. Né? Opa, só tinha um carinha, né? E ele, ó, segue o padrão, ou seja, o primeiro caractere é S, conforme nós especificamos. O último caractere é P, conforme nós especificamos também. E no meio, ó, no meio tanto faz para mim, desde que sejam o quê? 5 caracteres. Beleza? Você entendeu? Então vamos fazer mais um teste aí. Eu quero todos os arquivos, então, que possuam 4 caracteres. E o último desses caracteres é a letra E. Olha só que legal. E o último deles é a letra E. Então, olha só. Vou fazer aqui, faltou ls, né? ls no /bin. Vou, então, listar todos os arquivos que possuem 4 caracteres. Essa é a leitura. Eu não conheço os 3 primeiros, mas conheço o último. Olha aí. Toda essa galera foi listada também aí. Beleza? Ah, mas a gente pode melhorar isso ainda mais utilizando essas estruturas de Coringa aí, que são os colchetes e as chaves. Olha que legal. Coloquei um label aqui do lado, né? Colchete se refere a um intervalo, né? Uma faixa de caracteres informada. Como é que funciona isso, Moisés? Funciona dessa forma. Digamos que você agora quer listar todos os arquivos cujo primeiro caractere está no intervalo de C a G, por exemplo. Olha só. E eu quero todos os caracteres. Está no intervalo, então, de C a G. Vou dar um Enter aí, ó. O que tem que aparecer nessa saída? Arquivos que começam por C. Vamos lá? Por D, por E, por F e por G. Então, se você der uma boa procuradinha aqui, ó, tem C, tem D, tem E, tem F e tem G. Ah, mas eu quero melhorar ainda mais. Eu quero todos os arquivos que começam no intervalo que já foi dito e que esses arquivos tenham somente 4 caracteres. Aí você diz assim, espera um pouco, Moisés. Você colocou aqui só 3 interrogações. É claro, porque o primeiro caractere está nesse intervalo aqui, ó. Uma coisa importante, você está vendo uma sequência aqui, mas o parâmetro da vez aqui é somente um caractere, porque é um por vez que vai ser lido da sequência, ok? E aqui, claro, para quem já entendeu, ele está considerando a ordem alfabética, né? Ele está indo do C, né, e descendendo até o G. Então, olha só como é que vai ficar. Vamos ver se ele lista alguém aí, né? Olha só, todos esses arquivos, então, né, foram listados, ou seja, o primeiro caractere desses arquivos está nesse intervalo aqui. Né? Vamos ver se é verdade? Opa! É verdade, hein? C, D, E. Só não tem F, né? Só não tem nenhum caractere que começa por F, que tenha o quê? 4 caracteres. O que mais eu posso fazer com isso? Eu posso fazer muita coisa com isso. Por exemplo, eu quero listar aí, ó, todos os arquivos. Olha só que interessante. Todos os arquivos que tem quantos caracteres? Vamos ler aí. Eu quero listar todos os arquivos que tem quantos caracteres? 4 caracteres. Mas olha só que interessante. O primeiro eu não conheço. O segundo caractere está na range, ou seja, está no intervalo de C a G. Eita, e os outros 2 caracteres eu não conheço. Bora ver se ele traz alguma coisa? Olha só que interessante. É para ele trazer qualquer coisa, né? Mas eu quero que vocês observem somente o espaço pertinente ao segundo caractere. Só pode ter aí caracteres no intervalo de C a G. Então vamos ver primeiro aqui. Opa, esse é C. Opa, legal, esse aqui é E. Muito bom, esse aqui é D. Esse é C. E esse é C. Ou seja, bingo, né? Bateu. Nós temos aí então tudo que precisamos. Olha que legal. Então vamos lá. Vamos brincar mais ainda. O que eu quero agora? Eu quero listar então todos os caracteres, todos os arquivos de dentro do /bin, cujo último caractere está no intervalo de C a G. Está dando para entender? Olha só, está vendo aqui o asterisco? Significa todo e qualquer. Então, quero listar todo e qualquer arquivo. Vale lembrar que se tiver um diretório, ele vai listar também. Ok? Todo e qualquer arquivo, cujo último caractere está no intervalo de C
a G. Olha só, vamos ver se tem alguém nesse intervalo. Olha só quanta gente, hein? Mas eu quero que você observe somente o último caractere de cada um desses arquivos. Ó. Percebe que todos eles estão no intervalo de C a G. Olha só que legal. Deu para entender isso, galera? Então vamos avançar. Próxima estrutura são as chaves, né? As chaves são legais porque elas trabalham com cruzamento de padrões. E é muito legal ver isso na prática. Então, vamos dar uma olhadinha aqui para ver como é que as chaves funcionam, então, na prática, né? Então, eu quero aí listar todo mundo que começa por CH, ok? Que começa por CH. E nos seus padrões, tem isso aqui, ó, mod e GRP. Olha só que interessante. Na verdade, aqui eu estou listando dois arquivos, vocês já entenderam bem, né? Vou colocar mais esse cara aqui. Eu estou listando 3 arquivos, só que eu estou aproveitando o primeiro padrão de caracteres, que é quem? Que é o CH, beleza? Só que aqui os padrões eles são definidos. Veja que eu disse quais eram os padrões. Eu quero considerar todo mundo que começa por CH e termina por mod, juntamente com todo mundo que começa por CH e termina por GRP, juntamente com todo mundo que começa por CH e termina com AUN. Veja que isso, ó, né, foi um padrão completamente específico. Então vamos ir para um outro extremo aqui. O comando mkdir, para quem não sabe, ele cria diretórios. Olha só que legal. Nós fizemos vários testes aqui no vídeo passado, criando diretórios e estruturas de diretórios. Então eu quero criar agora uma estrutura de diretórios chamada Manaus. Então eu já vou dizer o que vai acontecer. Eu vou criar uma estrutura de diretórios chamada Manaus. Dentro desse diretório Manaus vão ter 2 bairros, ok? O bairro de Petrópolis, que é onde eu moro, e o bairro da Alvorada. Então vamos lá. Vou criar um mkdir-p, Manaus, porque eu estou criando aqui dentro do meu diretório Linux mal, ou seja, eu estou usando que caminho? Caminho relativo, né? E agora, ó, coloquei as chaves aí para dizer o seguinte, ó. Olha só que interessante. A Alvorada que eu falei, né? Olha só que interessante. Eu estou criando, eu não estou mais listando arquivos e diretórios, mas olha só. Eu estou criando o diretório Manaus e dentro dele, como eu estou usando "-p", eu já vou criar uma estrutura de subdiretórios. Só que perceba que eu coloquei as chaves. O que significa isso, Moisés? Significa o seguinte, que dentro de Manaus serão criados 2 outras pastas, 2 outros diretórios. Olha só que interessante. Vou criar mais um aqui. Vou criar mais um bairro aqui. Centro, para ele não ficar de fora, né? Olha só. Eu estou criando, então, dentro de Manaus, 3 diretórios. Olha que legal. Qual é o padrão, então, que foi aproveitado, Moisés? Lógico que é o Manaus. E quais foram os padrões em formato de criação? Foram padrões específicos. Eu só aproveitei o Manaus para não digitar várias vezes o mesmo comando. Criei esses 3 diretórios, então vou criar dentro de Manaus. Olha que legal. Se eu der aqui um Manaus, né? -d, -l, um nível aqui, para a gente não descer muito. Olha só como é que os diretórios foram criados. Então eu tenho agora Manaus, Alvorada, Centro e Petrópolis. Ah, só para fechar, então, o uso das chaves, eu vou criar dentro de Manaus, dentro de Centro, eu vou criar aí mais 3 estruturas. Olha que legal. Eu vou criar aí ZF, de Zona Franca. Vou criar aí também Uninorte, universidade onde eu trabalho, particular. E vou criar aí também mais uma coisa bem legal, que significa então Santa Casa, em homenagem à nossa Santa Casa que está entregue aí às baratas por conta dos nossos governantes. Então veja, eu não estou mais usando o "-p" aqui na frente, porque eu não vou criar uma estrutura de diretório e subdiretório. Por que não, Moisés? Você não está criando todos esses aqui? Ah, perceba que Zona Franca, Uninorte e Santa Casa,
Todos eles serão criados dentro de onde? Dentro do diretório centro. Olha só que legal. Opa! Vamos lá de novo? Se eu der um tri menos D menos L1 aqui no Manaus, agora eu vou ter que dar um menos 2, né, Moisés? Porque eu criei mais uma estrutura de diretórios. Olha só então. Olha só como é que ficou a minha estrutura agora. Beleza? Então perceba que, essa estrutura de caracteres Coringa ele é muito interessante e com certeza vai ajudar muito você nas tarefas diárias. É isso aí, pessoal. Espero que tenha contribuído aí com alguns de vocês e fiquem com Deus aí.